Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O assunto da vez será os Jogos Pan-Americanos. Vou começar falando do handball. Na disputa pelo bronze, Cuba bateu os Estados Unidos por 24-23. A Eujante Rizzo e a Nicole Anderson foram as artilheiras do jogo. A Rizzo com 6 gols pelo lado de Cuba. A Nicole Anderson fez 8 para os Estados Unidos. No jogo da final, Argentina contra Brasil, clássico do esporte aqui na América do Sul. A Argentina começou o jogo num ritmo muito bom, chegou a abrir 2 gols de vantagem. O Brasil parecia que estava perdido em quadra, time sem vibração, não conseguia desenvolver o seu jogo. Mas no segundo tempo tudo mudou. A Argentina não conseguiu jogar na etapa final e o Brasil atropelou o time argentino. Vitória por 30-21. Brasil, pentacampeão pan-americano no handball feminino de forma consecutiva e trisseguido para cima da Argentina. A Argentina perdeu em 2011, perdeu em 2015 e perde agora em 2019. A Argentina já pode pedir música no Fantástico por perder 3 vezes seguidas para o Brasil. A Duda Amorim e a Deunice fizeram 5 gols na partida e foram as artilheiras do Brasil. Mas destaco também as goleiras. A Renata Arruda fez defesas impressionantes. E o que a Babi fez naquela jogada da Kerstens, que foi um tiro de 7 metros, ela defendeu e no rebote ela defendeu de novo, foi sensacional. O Brasil fez uma partida realmente brilhante na segunda etapa. Tudo deu certo para o Brasil na etapa final. Ouro merecidíssimo, foi o time mais regular da competição. No levantamento de peso tivemos o fim das disputas, vai deixar saudades. Na categoria até 87 quilos para mulheres, o ouro foi da chilena Fernanda Valdez, que surpreendeu, ela levantou 259 quilos no total. A prata foi de Crismeri Santana da República Dominicana com 258. A Crismeri Santana chegou a se machucar inclusive no último levantamento. Eu espero que tudo fique bem com a atleta da República Dominicana, porque parece que a lesão ali foi bem séria. Ela caiu por cima do peso, o peso caiu por cima dela, enfim. E a Tamara Salazar do Equador com 256 ficou com a medalha de bronze. A Tamara Salazar foi a surpresa da disputa, não estava cotada entre as favoritas para ganhar a medalha de bronze. Na disputa acima de 87 quilos, o ouro foi de Sarah Robles dos Estados Unidos, 284, ela que é uma fera da categoria acima de 87. A Verônica Saladin da República Dominicana, prata com 283. Lisset Ayovi do Equador com 255 foi bronze. Na categoria masculina acima de 109 quilos, o brasileiro Fernando Reis sobrou e ele poderia ter levantado mais peso? Poderia, mas fez o necessário para ganhar, isso que importa. Ouro para o Fernando Reis, 420 quilos levantados, ele levantou sem esforço nenhum as tentativas. O Luiz Manuel Laré de Cuba levantou 399, o Raul Manriquez do México levantou 393. E o Fernando Reis merece, além de ser um baita atleta, parece ser um cara super gente fina. E é um orgulho aí pro levantamento de peso brasileiro. Eu diria até que o Fernando Reis já é o maior nome da história do levantamento de peso no nosso país. Na ginástica artística tivemos disputa por aparelhos. No solo masculino, o ouro foi de Tomás Gonçalves do Chile. Ele fez 14.600 de nota. Essa nota ele seria bronze no último mundial. A prata foi de Robert Niff dos Estados Unidos, 14.166. O Anders Martinez da Colômbia, 14.100. O brasileiro Arthur Nori foi o quarto colocado com 13.966.
No cavalo com alças, que é o pesadelo do Brasil, é onde o Brasil tem notas ruins na ginástica artística, o Francisco Barreto foi ouro com 13.533, o Robert Niff dos Estados Unidos 13.466 e o Carlos Calvo da Colômbia bronze com 13.233. Na disputa de salto para mulheres, a Elizabeth Black, ou Ellie Black, como queira, foi ouro com 14.450. Izenia Ferreira, de Cuba, 14.361. Shallow Onsen, do Canadá, foi bronze com 14.163. Na disputa de argolas, tivemos um raríssimo erro de Arthur Zanetti. Acontece, os gigantes erram também, pessoal. É coisa do esporte. O Zanetti é um atleta fenomenal, mas já pensou se ele só ganhasse? Não teria graça o esporte. Então, às vezes, perder é bom para o atleta ter uma noção daquilo que precisa melhorar. E o Zanetti ficou puto porque perdeu. A verdade é essa, ele saiu cuspindo abelha africana. Ele não gostou nem um pouco, ele saiu insatisfeito porque sabe que o erro dele foi um erro bem grave, mas isso não tira o gigantismo dele e o fato dele ser o maior nome do Brasil na ginástica artística nas argolas. O ouro foi do Fabian Deluna do México com 14.500. O Arthur Zanetti fez 14.400. Tivemos um empate entre o Federico Molinari da Argentina e o Caio Souza do Brasil, 14.066. Aí o que faz? O que conta é a nota de execução, e a nota de execução do atleta da Argentina foi maior, por isso ele ficou com a medalha de bronze. Ele teve uma nota menor de partida, 5.900 contra 6 cravado do brasileiro, mas a execução do argentino deu a ele o bronze. Na barra paralela para as mulheres, dobradinha dos Estados Unidos, Hayley McCursky, 14.533, Lini Wong, 14.300, e a Ellie Black foi bronze com 14 cravado. A Lohane Pedro ficou na quarta colocação com 13.833. Ellie Black tirou o bronze do Brasil para não tirar dobradinha dos Estados Unidos. Fazer o quê? No vôlei de praia tivemos o fim das disputas, vai deixar saudades. Na disputa feminina, Ângela e Carolina não tiveram problemas para bater Meilen Delis e Leila Martinez por 2-0 e ficar com a medalha de bronze. Bronze para o Brasil, mantendo a tradição de medalhar no vôlei de praia. 21-19 e 21-18 para a dupla brasileira. Na grande final, tivemos Argentina e Estados Unidos, Ana Galá e Fernanda Pereira contra Kerissa Cook e Jace Purdon. Primeiro set, domínio das hermanas, 21-14. No segundo set, equilibrado, 22-20 para as americanas. E no set final, aí as americanas dominaram, 15-10 e ouro para os Estados Unidos. Na disputa masculina, no bronze, Julian Azar e Nicolas Capogrosso da Argentina bateram por 2-0 Aaron Nussbaum e Michel Platininga, parciais de 21-17 e 21-18. Na grande final tivemos um jogaço entre Chile e México. Marco e Esteban Grimal, que são primos, contra Juan Virgem e Rodolfo Ontiveros. 2-1 para Grimal e os primos Grimal. Primeiro set foi 21-19 para o Marco e o Esteban Grimal. No segundo set o jogo estava na mão dos primos chilenos. Era um jogo onde para os mexicanos virar estava impossível quase. E eles conseguiram, 24-22 no segundo set. Mas no tie-break a dupla chilena foi muito bem, venceu por 15-11. Ouro para o Chile no voleibol de praia masculino merecidamente. Tivemos disputas no boxe de semifinais. Como foram muitos duelos, vou falar só dos brasileiros e de um duelo lá no final da resumo do boxe que me deixou bem com a pulga atrás da orelha, vamos dizer assim. O Keno Machado bateu o
Rogério Torres no México, na categoria até 81 quilos. O Abner Teixeira perdeu para o Erisland Savon de Cuba, na categoria até 91. A Jussielen Cerqueira bateu a Ariszel Ramírez dos Estados Unidos, na categoria até 57 quilos. Na categoria até 75, Herbert William bateu Trey Isley dos Estados Unidos. Na categoria até 60, Beatriz Soares bateu Rashida Ellis dos Estados Unidos. E na categoria até 75, a Flávia Figueiredo infelizmente perdeu para Naomi Graham dos Estados Unidos. O duelo que me deixou meio confuso foi Demian Duarte de Cuba contra Oscar Calazzo de Porto Rico. O Demian Duarte dominou a luta. E na boa, o porto-riquenho tinha que comemorar por ter saído vivo do ringue. Ele foi massacrado pelo cubano. O cubano desferiu vários golpes nele. Mas, na decisão dos juízes, deram vitória para o atleta de Porto Rico. E isso me deixou meio confuso. Tem que investigar se alguém de Porto Rico não comprou essa luta, porque foi uma coisa assim impressionante. Nem o narrador e comentarista da Record News acreditaram, eles até falaram que viram outra luta, porque realmente foi uma coisa que não dá pra imaginar. Mas enfim, coisas do boxe e vamos em frente. No tênis tivemos brasileiros. A dupla João Menezes e Thiago Wilde bateram por 2-0 o Wilfredo Gonçalves e Stefan Gonçalves da Guatemala, parciais de 6-1 e 6-4. Nas disputas de simples, a Luísa Stefani bateu por 2-1 a Juliana Olmos do México, parciais de 6-2 para a Luísa, 7-6 para Olmos, 6-2 para a Luísa. O Thiago Wilde bateu por 2-0 Kevin King dos Estados Unidos, 6-4 e 6-2. E a Carolina Alves bateu por 2-1 a Rebeca Marino do Canadá, parciais de 7-5 para Marino, 6-2 e 6-4, de virada para Carolina Alves. No tiro esportivo tivemos distribuição de vaga olímpica. No rifle de 50 metros, 3 posições masculino, ouro para o Timothy Cherry dos Estados Unidos, 455,8, recorde do PAN. O Michel McPew ficou com a prata, ele também norte-americano, 453,9. E o José Sanchez do México, 439,3. Na disputa do trap, dobradinha norte-americana, ouro para Brian Burroughs, 43 pontos, recorde do PAN. Derek Rudelman dos Estados Unidos fez 40. E o Roberto Schmitz do Brasil, 32, ficando com o bronze e, se não me engano, vaga olímpica, porque os Estados Unidos já havia preenchido suas cotas qualificatórias. No hóquei na grama, tivemos o começo da disputa masculina. No grupo A, Argentina 5, Chile 1, Trinidad Tobago 2, Chile, Cuba, na realidade, 3. No grupo B, Canadá 5, México 1, Estados Unidos 16, Peru 0, o hóquei na grama vale vaga olímpica. No badminton tivemos várias disputas, vou falar dos brasileiros. Fabrício Farias e Jaqueline Lima, jogo da dupla mista, bateram por 2-0 Leodamis Martinez e Eli Ortiz de Cuba, duplo, 21-17. Arthur Pomoceno e Fabiana Silva perderam por 2-0 para Nil Yakura e Kristen Tsai do Canadá, parciais de 21-11 e 21-10 para a dupla canadense. Continuando aí com as disputas de badminton, Jason Ochue bateu por 2-0 Franci Elton Farias do Brasil, parciais de 21-12 e 21-9. Ramana Gaitan do México bateu por 2-0 Jaqueline Lima do Brasil, 22-20 e 21-19. A peruana Inês Castillo perdeu por 2-0 para Fabiana Silva, parciais de 18-21 e 9-21 para a brasileira. O Igor Coelho, que é o favorito da disputa masculina, bateu por 2-0 Leodamis Martinez de Cuba, 21-15 e 22-20.
Continuando aí com a disputa de dupla, Nikita Sotomayor e Diana Corleto, da Guatemala, perderam por 2-1 para Fabiana Silva e Tamires Santos, parciais 21-14 para as guatemaltecas, depois 22-20 e 21-16 para as brasileiras. A La Torre e José Guefara perderam por 2-1 para Fabrício Farias e Fancielton Farias, jogo aí da dupla masculina, parciais de 21-12 para os brasileiros, 21-19 para os peruanos, 21-12 para os brasileiros. Nairobi Jimenez e Bermari Polaco, da República Dominicana, perderam por 2-1 para Jaqueline Lima e Samia Lima, do Brasil, 21-13 para as brasileiras, 23-21 para as dominicanas, 21-18 para a dupla do Brasil. Tivemos o começo das disputas no beisebol. No grupo A, Nicarágua 3, Porto Rico 7. Porto Rico é um país forte no beisebol. No B, Argentina 21, Colômbia 4, Cuba 6, Canadá 8. Foram esses os jogos do grupo B. No softball, tivemos também mais jogos. Venezuela 0, Cuba 3, Estados Unidos 6, México 2, Argentina 13, Peru 0. No boliche tivemos a disputa de simples, vamos dizer assim, né, no masculino. Na grande final, o brasileiro Marcelo Stewart perdeu para Nicolas Pate dos Estados Unidos por 190-189. Uma pena, mas ficou com a prata. E no boliche não tem disputa pelo bronze. São 2 bronzes e foram de Jacob Butterfield e Jan Pérez, um norte-americano, o outro de Porto Rico. Na disputa feminina, domínio de México e Colômbia, a Clara Guerreiro bateu na final por 198-171 a Miriam Velasco, do México, Iliana Lomeli, do México, e Maria Rodrigues, da Colômbia, ficaram com as medalhas de bronze. Na disputa da canoagem de velocidade, tivemos 4 disputas. No K2 500 metros para mulheres, Canadá ouro 1:45.484, Argentina prata 1:46.932, México 1:47.472. Esse foi o pódio do K2 500 metros feminino. No C1 200 metros feminino, a Nevin Harrison dos Estados Unidos 46.649, Maria Malar do Chile 47.031, Maivilet Ojes de Cuba ficou com o bronze com 47.641. No K1 200 metros masculino, ouro de Dominique Crete do Canadá 35.456, César de Cesare do Equador 35.906, Rubem Redjola da Argentina 35.966. No K1 200 metros feminino, ouro de Sabrina A. Meguino da Argentina 42.979, Andreane Langlo do Canadá 43.406, Beatriz Briones do México 43.436. No pentatlo moderno tivemos o revezamento misto, ouro dos Estados Unidos 1.467, prata Cuba 1.405 e a Guatemala foi bronze com 1.442. No squash, o Brasil está fora na disputa de times masculinos, ganhou nas oitavas do Chile por 3-0, perdeu nas quartas para os Estados Unidos por 2-0. No surf, dia não foi bom para os brasileiros. Brian Pérez de El Salvador bateu por 14,94 Robson Santos do Brasil, que tirou 7,94. E Carol Ribeiro perdeu para Shelby Demetris do México, 9,73 contra 4,90 para a mexicana. Para encerrar o vídeo, vou falar do esqui aquático. Na disputa de overall feminino, Regina Jacks dos Estados Unidos ouro com 2.934,83, Whitney McClintock do Canadá 2.832,91, bronze para Louisa Rini do Canadá 2.574,75.
No overall masculino, ouro de Dorian Llewellyn, do Canadá, 2.885,50. Rodrigo Miranda, do Chile, 2.620,87. Bronze para Tobias Jorges, da Argentina, 2.524,28. No wakeboard masculino, Estados Unidos, ouro com Andrew Edingson, 79,33. Olf Dist, da Argentina, 78,78. Patrício Gonçalves, do México, ficou com bronze, 69,67. Esse foi o pódio das disputas do esqui aquático. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, tá no Olimpismo, tá no PAN.